Evangelho, sábado da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega um evangelho pequenininho. São só 2 versículos, mas 2 versículos muito significativos. De início, bate no nosso ouvido e dá a impressão de que estão sendo um pouco repetitivos. Mas cada vez que Marcos propõe um acontecimento, ele propõe sempre tentando levar o seu leitor a focalizar algo de grande relevância. Veja, ao ouvirmos o Evangelho de hoje, imediatamente o nosso coração se lembra, ou pelo menos passa na nossa memória, aquele texto: o zelo pela casa do Senhor me devora. E ao mesmo tempo, lendo o Evangelho de hoje, me lembrei do Evangelho de São João, onde o Senhor diz que o Pai atrairá até ele, ou melhor, virão até mim todos aqueles que o Pai chamar, que o Pai atrair. Muito bem, olha aqui como o Senhor, olha meus irmãos, como o Senhor recebe todos aqueles que vieram, como Marcos citou no versículo 8, Jerusalém, Idumeia, Tiro, Sidônia, de regiões distantes, todos vinham porque o Pai dava testemunho do Filho e o Filho dava testemunho do Pai. O Pai chamava os homens à conversão por meio dos profetas e da lei, e as obras do Filho dão testemunho do Pai. O conhecimento dessas obras leva o coração dos homens a desejar Deus, e desejando Deus, eles buscam a Jesus e se apinham na porta da casa. Rapaz, a gente fazia visitação um tempo atrás, falando sobre a sogra de Pedro e a alegria do testemunho, e agora a gente está vendo aqui a família aparecendo já com uma outra disposição, vamos dizer assim, né? No primeiro momento da casa, a família bem disposta, alegre, recebe o Senhor. Agora a família age de uma maneira um pouco diferente, mas antes de falarmos sobre o agir da família, olhando ainda sobre o primeiro versículo, versículo 20, eu queria chamar a atenção para essa escolha feita pelo Senhor. Às vezes a gente olha esse acontecimento pensando: puxa vida, coitado de Jesus, ele não teve nem tempo de comer. Tadinho, a gente era toda ali amotinada na porta da casa, querendo entrar na casa, e ele não teve nem tempo para comer. Mas a outra forma de olhar essa mesma cena é que Jesus talvez não tenha sido, como poderíamos pensar, vítima da circunstância. Se a gente parte daquilo que diz o profeta: o zelo pela casa do Senhor me devora, palavra que o próprio Senhor usou no templo, quando expulsou os vendilhões. E se recordarmos o que ele disse no capítulo 6 do Evangelho de São João, a respeito de todos aqueles que vão até eles, e se recordamos ainda da imagem do bom pastor, e ele não perde e não quer perder nenhuma das almas que o Pai lhe confiar. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom saber que a prioridade do coração de Jesus é receber a cada um de nós. Como é bom saber que eu posso contar com o Senhor, que tem toda a sua atenção e prioridade por mim. Que o coração desse meu Senhor tem um zelo enorme
por me esperar e por poder estar comigo. Cada uma daquelas pessoas que iam ali, Jesus entregava por elas a atenção necessária, o carinho necessário. Ele se entregava inteiro e se entregava inteiramente. Não estava dividido. E todo o seu tempo e toda a sua atenção era para receber cada um daqueles. Isso é fruto de uma escolha. O apostolado e o amor ao próximo não é um constrangimento, mas é fruto de uma escolha. É claro que a fome e o cansaço estariam presentes, senão estaremos falando de uma realidade não humana, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas todo o cansaço e fome era aceito e assumido como um ato de amor, como uma entrega, um sacrifício, uma renúncia para permanecer naquilo que o seu coração escolhia. Para permanecer com Deus e unido a Deus, eu também preciso renunciar e deixar muita coisa. Paulo vai nos dizer, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Nem tudo convém para permanecermos caminhando, perseverantes na nossa vocação. E se não convém, precisa ser deixado. Mas não vem deixado como um constrangimento, mas como um efeito, uma consequência daquela escolha de amor. E aqui é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês. Nem todos estão prontos para escolher, para compreender isso. Vocês perceberam? A família de Jesus não compreendeu isso, exceto uma. Exceto uma. Quem? Exato. A Virgem Santíssima. Hoje estamos no dia de sábado, memória da Santíssima Virgem Maria. Ela compreendeu seu filho. Imagina se a Virgem Santíssima estaria ali, Nossa Senhora estaria ali dizendo para Jesus, você enlouqueceu, filho. Para, vai comer. Deixa isso aí um pouquinho. Deixa essas pessoas, manda todo mundo esperar um pouco. Ninguém vai morrer se esperar mais um pouquinho. Se morrer você pode ressuscitar, então para comer. Depois você vai cuidar disso. Imagina. Além do temor a Deus e a reverência diante daquele que ela sabe que é o Filho de Deus, o coração imaculado da Virgem Maria estava em profunda sintonia com o coração sagrado de Jesus. Então ela compreendia perfeitamente a escolha de amor do coração de seu filho e não eram preciso palavras para explicar. Dois corações que se amam e se entregam inteiramente um pelo outro dispensam palavras. Então não como posso dizer, o temor de Deus e a reverência diante do Filho de Deus estavam presentes como virtude no coração da Imaculada Virgem Maria. Mas a sintonia de amor é que levava a compreender perfeitamente a escolha do seu filho. Não havia ali nenhum constrangimento. Ela compreendia perfeitamente. Então os familiares, não a mãe de Jesus e os familiares em senso amplo, aqueles da região, talvez de Nazaré, que estavam acompanhando Jesus pelo caminho da Galileia, aqueles que, de certa forma, tinham por si ou em favor deles mesmos um direito a mais por serem da família de Jesus, um direito, não um direito, mas um senso de liberdade maior, se sentiam mais à vontade para falar, ou se sentiam investidos de um pouco mais de autoridade para falar e para dizer as coisas, assim, né? Para Jesus, talvez a gente já provou isso em algum momento da nossa vida, tenho certeza, em que a nossa família pode não compreender a nossa escolha, a nossa prioridade pelo Evangelho, a nossa escolha de amor,
por colocar em prática a caridade evangélica. Isso muitas vezes acontece na hora de uma atividade pastoral, na hora de um compromisso. Mas outro retiro, não acredito, vocês fizeram um retiro mês passado, já está você enfiado em outro retiro de novo. Mas mãe, eu vou fazer uma pregação no grupo de oração. Mas que tanto pregação é essa? Se essas pregações servissem, até às vezes falam isso, né? Se essa pregação servisse para alguma coisa, você não estaria precisando pregar tanto aí? São palavras, às vezes, que podem até ter um certo nível de hostilidade. Mas, no fundo, são palavras de quem ainda não compreendeu a profundidade daquela escolha de amor que está sendo feita. Vocês percebem que Jesus não retalha, ou seja, ele não responde àquilo que disseram. Existe aquela hostilidade e oposição de quem estabelece a postura de inimigo, como vimos em alguns outros momentos em relação aos fariseus e escribas, que estabeleceram uma franca inimizade e uma aberta hostilidade a Jesus. E imediatamente tramaram como matá-lo, dizia o texto. Mas aqui os familiares não estão dentro desse grupo, mas dentro do grupo daqueles que querem bem, que entendem a importância, mas que não conseguem alcançar a profundidade de amor da escolha feita. Pois é. Eis aqui, meus irmãos, algo para termos conosco na hora de olharmos o testemunho, por exemplo, de nossos irmãos e irmãs que se dedicam, que se lançam ao zelo apostólico, à atividade apostólica. Nós podemos perguntar a nós mesmos, eu e você, que tanto nos dedicamos a iniciativas apostólicas, qual é a profundidade do amor que me move a cada uma dessas ações? É um amor que está entranhado, enraizado profundamente na voz do meu Senhor que me chama e que urge dentro de mim o zelo por cuidar daqueles que Ele ama? Ou é um amor que tem uma aparência de grande profundidade, mas no fundo, ainda é um amor muito orientado à conquista das minhas próprias seguranças e da estabilidade dos meus próprios afetos e sentimentos? Se precisamos dar passos maiores de maturidade. E que termômetro posso ter para isso, Padre? Quanto maior o teu amor, não que será menos pesada a renúncia para você, mas você renunciará com alegria. Alegria com a qual você vive as perdas pela renúncia em sua vida vão apontar para a profundidade do amor que você sente pelo Senhor. Para que lado os seus olhos se voltam no final do trabalho? Para a comida que deixou de ser comida e para falar do cansaço que pesou intensamente? Ou os seus olhos se voltam para recordar e exaltar a beleza de Deus em toda a providência e socorro que aconteceu, em todas as maravilhas que se passaram? Eis aqui uma bela pergunta que você precisa fazer, que vai te ajudar a crescer. Faz sem medo essa pergunta, coloca para você. No final de um grande empenho apostólico, aonde os meus olhos se orientam? E depois, quando então tenho, enfim, o tempo de sentar para comer ou para descansar, faço isso feliz sabendo que também estou fazendo com o meu Senhor? Ou faço preocupado em correr atrás do tempo que parece ter sido perdido? Ou seja, agora tenho pouco tempo para descansar, caramba. Agora tenho pouco tempo para comer, caramba. Talvez pode ser que eu fique doente, caramba. Para onde está a mesma alegria que me acompanha
digamos assim, na hora do empenho apostólico e que me sustenta na renúncia, é a mesma alegria que me acompanha na hora da represa, na hora de fazer a retomada daquilo que é uma necessidade fundamental. Comer e dormir são duas necessidades fundamentais, precisam de algum modo serem cumpridas, mas sofreram o peso de uma renúncia. Então, obviamente, vão ficar um pouco mais debilitadas. Mas aquela alegria na hora de fazer a represa, na hora de fazer a retomada, da satisfação dessas duas necessidades, a alegria que estava lá, é a alegria que me acompanha aqui. Esse pouquinho tempo que tenho para dormir, o ofereço a Jesus com muita alegria, desejando que seja o suficiente para que o ânimo do meu coração permaneça vivo e intenso para amá-lo, para que a urgência do meu coração permaneça viva e intensa para se comunicar em caridade pelos meus irmãos. Peço que aquela comida possa revigorar o meu corpo e me preocupo em poder não apenas agradecer, mas olhar em volta e talvez se alguém estiver precisando ainda dividir a alegria de estar junto à mesa, agradecendo a providência daqueles que prepararam o alimento, a providência da saúde que me permite tomar aquele alimento para permanecer forte, e a alegria de poder dividir aquele momento de estar me alimentando na companhia dos meus irmãos, e isso é um alimento para a alma, porque podemos conviver falando das coisas de Deus e dividindo entre nós as virtudes próprias da amabilidade, da fraternidade, do falar das coisas santas, do bom humor e tantas outras virtudes que marcam a vida cristã e são necessárias. E a mesa foi posta não só com alimento, mas o Senhor colocou-nos para que pudéssemos, com a nossa presença e com a nossa entrega pessoal na fraternidade, alimentarmos uns aos outros de uma presença de paz, de uma presença de Cristo. Então, esses são os termômetros, vocês percebem, que o Senhor nos dá para o nosso crescimento espiritual. E ao mesmo tempo, meditando essas coisas e considerando isso, como estamos fazendo agora, podemos alargar no nosso coração não só a paciência, mas uma sensibilidade amorosa pelos nossos familiares e amigos e por aqueles que talvez ainda não compreendam. E se não foi tão fácil e simples assim, tão rápido compreender para a gente, por que tem que ser para o outro, né? Mas se o teu coração já compreendeu o que o outro ainda não compreendeu, sorria, seja amável, e ele vai conseguir. Como o padre falava, o texto não diz claramente, termina apenas com a frase dos familiares dizendo: você enlouqueceu, o famoso, você está maluco? Quantos e quantos e quantos rapazes e moças que foram entrar para o seminário e para o convento, quando deram notícia para um amigo ou para um parente, não ouviram essa frase: você enlouqueceu, eu sabia que esse negócio de igreja estava fazendo mal para tua cabeça. Tá aí, pirou de vez agora. Essa não é essa dose, tá de brincadeira, né? Tá falando sério que você vai para esse negócio? Pois é. Muito bem. Faz parte que a nossa família às vezes não compreenda, que os outros não compreendam. E eu tenho certeza que a perseverança no exercício do amor ao Senhor vai ajudá-los a compreender. A mesma medida que São Francisco de Assis usou para educar seus irmãos, a busca da perfeita caridade, a busca da perfeita alegria, a busca da perfeita humildade. Todos os ensinamentos do Fioretti de São Francisco, que conta a história de algumas passagens da vida de São Francisco,
são bem pontuados, especialmente São Boaventura, quando escreve a respeito dos feitos da vida de São Francisco, pontuam muito bem essa sensibilidade de um homem que estava numa profundidade de amor muito intensa, a ponto de ser chamado Pai Seráfico. E seus irmãos, aqueles que viam o testemunho e, atraídos por Cristo, iam até o encontro dele, nem sempre compreendiam, admiravam, e nem sempre compreendiam. E às vezes, acreditando ser muito elevada, aquelas virtudes até pensavam em desistir. E com que sensibilidade São Francisco os animava. E ainda que não compreendessem, mantinham o passo. E exatamente aquela perseverança no passo é que ajudava o outro aos poucos a compreender. Em nenhum momento São Francisco de Assis desiste do seu empenho para tentar fazer o outro entender. A perseverança é fundamental. Se o outro agora não entendeu, isso vai ser um peso, acolhe com carinho, acolhe com paciência, persevera. Agora ele não entendeu, mais tarde ele há de entender. O importante é que você entendeu que ele não entendeu e isso vai estar agora no teu coração, como uma súplica de amor por ele, como um olhar a mais. Agora você vai ficar mais atento para perceber se ele está conseguindo entender, e na medida em que ele for entendendo, o seu coração vai se alegrando e você vai poder ajudá-lo também a recordar as passagens que ele viveu para começar não só a entender, mas a desejar também uma entrega de amor mais intensa a Jesus. Porque o famoso agora eu entendi, na experiência da vida cristã, significa abrir-se mais à prática da caridade, abrir-se mais à entrega a Deus. Quando alguém diz, sobretudo na catequese de adultos, agora eu estou entendendo um pouco mais, padre, o valor da Santa Missa, o significado dos sacramentos. Eu não vi nenhum adulto me dizer isso durante todo o tempo que fiz a formação de adultos para a Crisma, o sacramento do Crisma, fala isso sem ter um desejo no coração forte de querer viver aquilo que estava entendendo. Agora entendi, padre, agora entendi. Ou então dizendo, mas eu não sabia que significava tanto, que era tudo isso. E ali naquele mesmo momento em que ele estava entendendo, que ele estava alcançando a compreensão, também o seu coração estava desejando intensamente viver aquilo que estava sendo compreendido. E muitos deles, talvez em algum dia do passado tenham dito a um filho, a uma esposa, ao marido, você enlouqueceu. Esse negócio de igreja o tempo inteiro. E como era bom às vezes ver aquele que ouviu o outro dizer, você enlouqueceu. E que suportou o outro dizendo isso, você enlouqueceu, cara. Era ali o padrinho de Crisma. E com que carinho não abraçava o seu afilhado, que agora também ele, enlouquecido de amor, ia ao encontro de Jesus. E aquele que antes era taxado como um louco, agora apresentava aquele que antes o chamara de louco, com um coração louco de amor por Jesus, para permanecer em missão com Ele. Belíssimo, isso é belíssimo, isso precisa ser contado. Se você viveu e passou por uma experiência dessa, não deixe de fazer memória dessas coisas, desses momentos, dessas passagens. Isso merece ser contado. Olha, vivemos essa passagem tão forte na nossa vida. Lembra quando eu te dizia isso, e tudo que se passou, o que você... Como é bom recordarmos as maravilhas que o Senhor fez em nosso favor, as transformações que vivemos nessa vida e os prodígios que o Senhor operou.
porque Ele nos trouxe de muitos lugares diferentes até Seu Filho para que permanecêssemos unidos. Hoje somos sim uma família, mas somos uma família praticamente louca de amor. Somos a família cristã. Todos nós temos em comum essa escolha intensa e total, inteira, integral por Jesus. E que o bom Deus nos abençoe, porque a família humana muitas vezes pode viver essa incompreensão, mas a nossa família espiritual tende a ser, por nós, através da ação da graça de Deus, um berço de compreensão para que nós possamos cada vez mais nos lançarmos à profundidade do amor e testemunharmos o quanto nosso coração vive e permanece em Deus e nós unidos nele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.